O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre pimenta. Tem me perguntado, as pessoas têm falado se elas podem consumir pimenta. Então, eu acho que vale a pena trazer um pouquinho desse assunto, da gente discutir. Aqui é um momento de você tirar suas dúvidas, a gente conversar ao vivo, de você aparecer junto comigo, para que a gente possa trazer um caminho mais leve para o tratamento do câncer, um tratamento mais adequado e sempre com o objetivo para que você alcance a cura. Eu quero ajudar você a passar por essa etapa com uma nutrição anti-câncer, que possa aumentar suas chances de cura. E hoje, um tema muito especial, que é a questão da pimenta. Vou trazer alguns pontos negativos e alguns pontos positivos sobre o uso da pimenta. E se você tem interesse de saber sobre esse assunto, depois deixa um comentário aqui comigo para que eu possa entender a situação que você está passando. A pimenta já é uma planta conhecida, né? Ela traz um sabor ardente, um sabor picante. Existem diferentes tipos de pimentas. Eu quero contar um pouquinho da minha história, porque os meus pais são nordestinos, minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano, e a pimenta sempre fez parte da história da culinária baiana, sempre fez parte da culinária nordestina. Então, desde muito pequeno, a minha mãe colocava bastante pimenta na comida. Não sei se isso ocorreu com você, se isso ocorre com você, mas é muito forte isso na culinária. Na Bahia, o uso da pimenta. E eu brincava com as pessoas que o meu sangue é apimentado, porque desde pequeno minha mãe já colocava a pimenta no próprio leite, né? Fazendo uma brincadeira, claro que ela não fazia isso, mas a minha sensibilidade para sentir o ardor da pimenta é bem diferente de outras pessoas, porque durante muitas vezes a gente se deparava com uma pimentinha que ficava ali dentro do prato, que ela colocava, e ela falou assim: ixi, você foi sorteado, né? Que ela sempre colocava com a intenção dela ser sorteada. Mas quem era sorteado era eu, meu irmão. E normalmente eu não gostava de pegar a pimenta e morder sem saber que ela estava ali dentro, né? Isso daí trazia uma sensação não tão agradável. Eu preferia preparar esse prato quando eu colocava a pimenta em onde eu estava enxergando. Me lembro até uma vez, eu quero compartilhar com vocês, de eu ter consumido uma das pimentas mais fortes do mundo, né, que é a Trinidad Scorpion. Eu estava num shopping, eu peguei um pedacinho dessa pimenta que eles estavam, uma empresa de pimentas estava fazendo uma divulgação, uma degustação de pimentas, e a pimenta faz isso. Então eu já vou trazer algum olhar especial para você que tem problema de pressão alta, que foi o seguinte: a pimenta tem picância e tem ardência, né? São duas propriedades diferentes. A piperina faz essa ardência, a capsaicina faz esse sabor picante, né? Esse sabor intenso. Então olha que interessante, eu peguei a pimenta que era a mais forte do mundo, coloquei num pedacinho de bolacha de água e sal, e aí era um molhinho dessa pimenta, não era nem a pimenta in natura. Na hora que eu coloquei dentro daquele pedacinho de bolacha de água e sal e coloquei na boca, e a mulher falou: não faz isso, eu não tinha água do lado, não tinha nada, faz isso que essa pimenta é muito forte, ela é muito intensa. Eu falei assim: que nada, aqui é sangue de filho de baiana, não tem problema nenhum com pimenta, eu posso fazer e vou tomar e tudo mais. Aí olha que engraçado, eu coloquei ela na boca e eu não senti nada. De repente, essa pimenta parece que com uma mágica, ela entrou pelo céu da boca com aquele ardor gigante. Na hora que ela entrou, que eu senti o ardor dela, eu comecei a chorar na hora, começou a cair lágrima. Parece que a hora que eu comi ela, não sei se você já comeu raiz forte, né, da comida japonesa, parece que ela subiu dentro do meu cérebro
E na hora que eu comi, além dela ter feito eu chorar, meu coração deu taquicardia. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês? Quando uma pimenta é muito intensa, ela é muito forte, quem tem problema cardiovascular, quem tem problema de pressão alta, é contraindicado esse tipo de pimenta. Existem outras pimentas, por exemplo, pimenta biquinho, próprio pimentão é um tipo de pimenta, ou pimenta de cheiro, que não tem esse ardor, que não tem essa picância, que seriam indicados para pessoa que não tem problema de pressão, a pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, radioterapia, caso, claro, ela se sinta bem. Tem pessoas que comem pimentão, se sentem indigestão, outras pessoas não gostam da pimenta em si, então ela não teria essa necessidade de consumir esse produto, mas o importante é entender a sua realidade, aquilo que você está passando. Então, se você tem problema de gastrite, você está com câncer, mas já tem um problema de gastrite, você tem um problema de esofagite, você tem um problema em que a boca está cheia de afta, a pimenta que vai causar dor, ela vai piorar a sua situação, ela não vai te ajudar. Então, esse ponto acho que é um dos iniciais que eu quero abordar sobre o consumo de pimenta, que poucas pessoas prestam atenção. Então, se você tem uma bolsa de colostomia, indiretamente, se você está sensível a esse momento, você acabou de colocar a bolsa, tem menos de 2 meses, talvez essa pimenta com ardência não fosse a melhor opção para você nesse momento. Eu sei que ela faz parte desse universo cultural do brasileiro, em especial algumas regiões do Brasil, mas em determinadas situações ela pode agravar uma situação sua que você está começando a se equilibrar e controlar. Então você fez uma grande cirurgia, você fez quimioterapia, você fez radioterapia, você está com afta na boca, você está vomitando a todo momento, você está com o estômago sensível, você está com diarreia. Você vai comer uma pimenta com ardência, a tendência sua é piorar, não é melhorar. Se fosse uma pimenta sem ardor, pimenta biquinho, pimenta de cheiro ou pimentão, talvez ela caísse bem para você. Aí você vai precisar avaliar individualmente. Ela em si não traria problema, mas algumas pessoas têm problema com digestão de pimentão. Então, se você tem problema de indigestão, ela não vai casar bem com você. Mas existem diferentes tipos de pimentas. Existem aquelas, por exemplo, no Brasil é muito comum a pimenta do reino. Ela também tem esse ardor, ela também tem essa picância. E para algumas pessoas o uso da pimenta do reino, ela aumenta o apetite. Então, como no paciente com câncer existe a redução do apetite e, por exemplo, essa pessoa não tem uma indigestão à pimenta, ela não está com diarreia, ela não está com nenhuma inflamação intestinal, ela não está vomitando, talvez fosse uma opção você oferecer um pouquinho para ajudar até mesmo a trazer esse paladar, estimular o apetite, que é comum na pimenta. Mas lembrando que pimenta do reino normalmente está associada à formação de pedra no rim. Tem alguns estudos que associam você consumindo pedra no rim, você consumindo pimenta do reino a pedra no rim. Então, se você já é uma pessoa, e algumas pessoas o são, formadoras de pedra no rim, talvez o uso frequente da pimenta do reino não fosse a melhor. Existe também dedo de moça, pimenta caiena, malagueta e especial, falando de uma substância na pimenta que poucas pessoas conhecem, que é a capsaicina. A capsaicina que traz essa ardência, ela também traz essa questão do aumento do ritmo do batimento cardíaco, se você tem hipertensão não é indicado, mas ela tem 2 propriedades interessantes que poucas pessoas conhecem. Vamos ver se vocês conseguem acertar qual que é a propriedade da capsaicina que pode trazer benefícios interessantes para a saúde. Vamos ver se vocês chutam aqui e acertam. Na verdade, eu vou falar três propriedades interessantes da capsaicina, que é um dos princípios ativos presentes nas pimentas vermelhas, em especial na pimenta caiena, que tem bastante. Talvez por isso que quando fala de câncer, você se lembre muito da pimenta caiena, porque existe um estudo específico da pimenta caiena com câncer de próstata, que eu vou comentar com vocês. Mas eu vou ver se eu consigo ver o chute de vocês aqui, se vocês tentam acertar
qual é essa substância que está presente nela e o que ela está fazendo, qual que é a relação dela com esses benefícios, né? O foco nosso hoje é o benefício da pimenta com câncer. Falei dos cuidados, dos possíveis malefícios, mas qual que é o benefício? Olha que interessante. Vou falar o primeiro. O primeiro, até falem para mim, vocês gostam de pimenta? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Se você gosta de pimenta, se tem alguma especial, se tem alguma receita que você faz, se você está com câncer nesse momento, está consumindo ela, isso é importante para mim, porque eu consigo deixar essa live mais rica, ela bem mais interessante. Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos e a todas. Se você gosta de alguma pimenta, coloca para mim, Alexandre, eu gosto da pimenta tal, eu gosto dessa pimenta aqui, eu gosto daquela outra ali. Coloca para mim que eu estou curioso para saber sua preferência. Contei o meu caso com a Trini da Scorpio, que é uma das pimentas mais fortes do mundo, né? Tem uma também que é muito forte, chama Carolina Reaper, que é extremamente intensa. Quando eu falo de pimentas muito fortes, talvez essas não fossem interessantes para o paciente que está fazendo quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, porque a intensidade dela é muito alta. Mas existe o dedo de moça, existe a malagueta, eu sei que você vai falar para mim que é forte. Existe a pimenta caiena, que é uma das que mais tem essa substância chamada capsaicina. E os 3 benefícios que estão associados à capsaicina, que é essa substância, esse princípio ativo, uma delas é a produção de endorfina, que é uma substância que causa prazer, causa bem-estar. Como o paciente com câncer, ele tem mal-estar, ele tem cansaço, ele tem fadiga, ele sente dor, talvez o consumo periódico dessa pimenta, caso esse paciente não apresente nenhum problema do sistema digestório ou coronário do coração, poderia ajudar um pouco no uso frequente, de preferência, essa pimenta in natura, né? A pimenta in natura você colhe mais benefícios. Então talvez isso fosse algo positivo. Se essa pessoa não tem como hábito cultural consumir pimenta, eu pessoalmente não introduziria na alimentação dela. As pessoas que me perguntam sobre pimenta nas redes sociais, ela já pergunta porque já faz parte do hábito dela. Então, se não faz parte do hábito, existem outras substâncias que a gente pode utilizar para controlar essa dor. E a pimenta talvez não fosse a mais interessante. Então, eu fico mais ligado na sua relação cultural com a pimenta do que nos estudos científicos mostrando algum benefício. Porque eu não vejo necessidade de introduzir a pimenta caso isso não faça parte do seu universo cultural. A outra substância que tem sido atribuída à capsaicina, né, é a questão da relação de felicidade. Então, como ela produz endorfina, como ela produz esse bem-estar, as pessoas até brincam, vai ver, é por isso que o baiano ele é feliz, porque indiretamente essa substância ela traz essa sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade. Então, isso é um ponto também interessante, né, para a gente pensar e analisar. Tem pessoas que são viciadas em pimenta, gostam de comer ela com frequência e dessa maneira ela poderia contribuir, poderia ajudar, sempre lembrando de olhar aqueles fatores que não são positivos para o consumo da pimenta, que são até mesmo prejudiciais. Existe o mais interessante, né? Acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar essa palavra aqui na rede social com vocês. Olha o pessoal colocando axé, né? Na Bahia é muito comum esse termo. Olha que interessante. A capsaicina é essa substância, esse princípio ativo que ela está associada em laboratório e em animais à destruição de células com câncer. É o que a gente chama de apoptose de célula oncológica, né? Da célula com câncer. O que é apoptose? É como fosse um nome técnico para falar morte celular programada. Você coloca uma substância, você usa algo em que aquele câncer, aquela célula, ela é programada para morrer. Então, existe um estudo com câncer de próstata utilizando pimentas vermelhas, em especial vou falar da substância capsaicina, que ela parece
fazer com que as células cancerígenas elas se autodestruam. Então, a célula, dos defeitos, né, das dificuldades das células de câncer é que elas parecem ter vida eterna, elas não têm aquela questão de nascer, crescer e morrer, como em todas as células do seu corpo acontece isso. A célula do câncer, ela nasce, cresce e continua crescendo sem parar. É claro que existe um determinado momento em que a morte dela ocorre, mas é muito mais lento, muito mais demorado do que nas outras células. Então, esse estudo demonstrou que ele ativa um gene específico que faz a morte celular. Indiretamente, quando ofereceu a capsaicina em células in vitro, em especial células de próstata, né, células cancerígenas, essas células morreram, né? E quando foi em animais também houve a morte disso. Hoje ainda não tem esse estudo em humano. Se você usar essa célula no estudo em humano, que é o clinical trial, né, ensaios clínicos ou ensaios clínicos randomizados, o que acontece? A gente ainda não conhece essa informação. O que vai acontecer? Porém, como é uma substância que em determinadas situações pode ser utilizada, talvez o uso periódico ou uso frequente dessa substância possa ser positivo para a saúde. Ela não vai trazer malefício caso você não tenha nenhum problema no sistema digestório ou você tenha algum problema cardíaco. Então, indiretamente, quando se fala de pimenta caiena, e muito se fala de pimenta caiena e câncer, talvez a utilização dela periódica possa contribuir para a sua saúde. Ah, Alexandre, contribui em relação a vitaminas e minerais? É muito pouco, porque você não vai colocar muita pimenta no seu prato. Se colocar muita, principalmente essa que arde, você vai ter queimação. Então, as células da pimenta, elas queimam a mucosa bucal. Então, a quantidade alta para você ter uma ingestão adequada de vitaminas e minerais é impossível. Nessa pimenta que está associada à morte celular, é impossível, porque você vai acabar com o seu sistema digestório. Mesmo você não tem problema, vai ter queimadura na boca, vai ter queimadura no estômago, vai ter problemas múltiplos de saúde que são desnecessários. O foco da pimenta não é fornecer vitaminas e minerais. O foco da pimenta, primeiro, é essa relação cultural. A pessoa gosta de pimenta, a pessoa come melhor com pimenta. Quem tem câncer costuma comer menos, ficar sem apetite, então nesse lado é positivo. Ou a pessoa que não tem candidíase oral, não tem, ou seja, afta, não está com a boca inflamada, não tem nenhum problema de vômito, de diarreia, de coração. Opa, então essa pessoa seria uma candidata, seria um passo interessante para o uso da pimenta. E quando for usar, pequena quantidade dessa pimenta e uma vez ou outra no dia, não é para encher o prato de pimenta e sempre dando preferência para ela in natura. Dessa forma, esse alimento, o que ele vai propiciar para você? Talvez ele seja uma substância que vai ajudar a destruir o câncer. Talvez. Sempre tenho muito cuidado nessa fala para ninguém colocar pimenta como salvador da pátria. Eu tenho muito receio dessa ideia de salvador da pátria. Ah, não, você vai comer esse alimento que você está livre do câncer. Não funciona assim. A gente precisa de uma nutrição contra o câncer para que a gente possa aumentar a sua chance de cura. E não existe um alimento sozinho que pode fazer isso, tá bom? Então, o cuidado meu é sempre olhar para todos os alimentos, olhar se você tem condição de consumir ele, no sentido de prejudicar a sua saúde, e se ele faz parte do seu hábito. Tem pessoas que falam, Alexandre, você acha que eu devo comer pimenta caiena, pimenta vermelha, pimenta malagueta? A primeira coisa que eu pergunto é, faz parte do seu hábito? Ah, não faz, mas eu ouvi falar que faz bem. Eu falei assim, não, se não faz parte do seu hábito, você vai incluir por quê? Esse estudo ainda é novo, existem outras substâncias que a gente pode incluir para te ajudar. Porque tudo aquilo que você coloca empurrado, forçado, você não mantém. Então, o que adianta colocar um pouquinho agora e você parar de usar? Vamos pensar numa substância, num alimento que você possa colocar hoje e continuar usando sempre. Aí vamos para outro lado, a pessoa fala, não, eu sou baiana, eu gosto de pimenta, eu sou mineiro também, mineiro gosta de pimenta, eu sou uma pessoa que sempre consumi, isso faz parte do meu hábito, e depois que eu tive câncer eu parei de comer, porque eu tenho medo do câncer e da pimenta. Você precisa ter medo se você tiver problema no coração, se você tiver
problemas de afta e candidíase na boca, se você tiver problema de vômito, diarreia, você teria. Aí sim, caso você não tenha esses problemas, um pouquinho de pimentas in natura, dessas vermelhas, poderia ser positivo, primeiro, por aumentar o seu apetite e segundo, talvez por estar associado a destruir a célula com câncer. Talvez, sempre lembrando isso. O estudo ainda foi em animal, a gente precisa do estudo em humano, mas na pior hipótese, essa pimenta ela vai estimular você a comer melhor. A pimenta tem essa característica, tem essa propriedade, tá bom? Então, hoje a live era se você pode comer pimenta ou não. Depois deixa um comentário para mim, qual que é a pimenta que você gosta, o que você aprendeu nessa live, qual que foi a informação nova que você obteve. E uma novidade que eu quero trazer para vocês é que às segundas-feiras eu fui convidado por um ex-diretor da CBN, que é uma rádio, né, a CBN, para fazer lives sobre alimentação saudável que vão ocorrer sempre às 10 horas da manhã na segunda. Então, eu sempre vou deixar um link no meu Instagram. Você acessa o link da bio, acesse esse link e você vai ter possibilidade de assistir ao vivo e também de fazer perguntas e comentários. O assunto nosso hoje vai ser sobre diabetes. Quem tem câncer de pâncreas e precisa tirar todo o pâncreas, sem dúvida ele vai desenvolver o diabetes e esse olhar é muito especial para esses pacientes também, tá bom? Então, tenham uma excelente semana e um grande abraço. Fiquem com Deus. Vou me desligar aqui do Facebook e também aqui pelo próprio Instagram. Um grande abraço.